Não existe nada mais essencial neste mundo do que você responder a uma pergunta: quem sou eu? Quase graça de Deus, né? Salve, irmão. Salve, querido. Tudo em paz? Ótimo, graças a Deus. Salve, moço. Salve, Pai Joaquim, tudo bem? em paz? É uma satisfação enorme revê-lo, viu? E para nós também, pode ter certeza disso. Como é que o senhor está hoje, Pai Joaquim? Como sempre, Como sempre? nós não valia muito de humor, não. Não varia. Tá? É sempre a mesma coisa. Para vocês isso é saco. Para nós é saco. Sim. Ter sempre a mesma coisa, para nós é sublime. Sublime. Pai Joaquim, quando a gente pensa em conversar sobre vivências espiritualistas, a gente já quer compreender primeiro essas duas palavras, né? Para fazer um acordo na definição. Como que o Pai Joaquim define vivências e espiritualista? Antes de nós responder a você, eu preciso fazer uma introdução. Vai lá, por favor. Você acredita que o espírito é o princípio inteligente do universo? Sim. Você acredita que este princípio inteligente do universo, vive em encarnações? Sim. Se você acredita nessas duas coisas, com certeza você deve acreditar que você está encarnado e não vivo. Concorda com eu? Sim. Porque você se acha o princípio inteligente e acha que você está encarnado. Isso é fundamental para qualquer coisa. Por quê? Porque quando você vive uma vida, existe um conjunto de normas e conceitos que regem essa vida. Tá. Por exemplo, de você gritar com uma pessoa é falta de educação. Então, dentro do conjunto de normas humanas, você deveria não gritar com ninguém. De você sair pelado na rua é falta de educação. Sim. Então, você deveria não sair pelado. Ou seja, existe toda uma normas e regras que balizam a vivência de uma vida. Tá. Quando você, como se fala, quando você se sabe encarnado, você precisa ter outra base. Porque encarnação é algo diferente de vida. Então é preciso, o primeiro aspecto quando você fala em vida, é você buscar em você, eu estou vivo ou estou encarnado? Porque se eu estiver vivo, eu vou seguir um código de normas. Se eu me sentir encarnado, eu vou seguir outro código. Tá. E que código, já que existe o código humano, as leis societárias, que código baliza a encarnação? Diz dentro da encarnação o que você deve ou não fazer. Entendi. O que código você acha que faz, diz para você, quando você se sente encarnado, o que deve fazer ou não? Código dos princípios morais. Não, Ah, porque os princípios morais são humanos. tá na vida.
Está na vida. Tá. Então, que diz para você o que você deve fazer ou não, é o ensinamento dos mestres. Ensinamento dos mestres, ou seja, Cristo, Buda, Krishna, Espírito da Verdade, de todos que estão por aí. O Maomé não, o Anjo Gabriel, né? Porque o Maomé não é de mestre, ele só foi receptor, assim como Jesus foi receptor do Cristo. Entendi. Então, hoje que nós vamos conversar sobre vida, nós não podemos fugir do ensinamento do mestre, porque é ele que lhe diz, quando você entende que está encarnado, como você deve agir. Tá. Tá certo? Sim. E é a partir deles, dos ensinamentos dos mestres, que você se alcança o que você me perguntou, a vivência espiritualista. O que é uma vivência espiritualista? É o vivenciar acontecimentos humanos subordinado ao código de norma dos mestres. Claro. É só isso. Um espírito encarnado. Sendo um espírito encarnado, vivenciar os acontecimentos da vida a partir do que o mestre ensinou, que os mestres ensinaram. Sim, entendi. Porque senão você alcança uma vivência materialista. Quando você se subordina ao código humano, você alcança uma vivência materialista e não uma vivência espiritualista. Tá. E isso é prejudicial para o espírito de alguma forma? Isso é prejudicial ao espírito de alguma forma. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Se você não viver balizado pelos ensinamentos dos mestres, você não se aproxima de Deus. Tá. E ao não se aproximar de Deus, o que você faz? Você se distancia dele. Não. O que você faz? É pior que isso. Joga no lixo uma oportunidade de elevação. Joga no lixo uma encarnação. Vocês que habitam o planeta Terra já estão encarnando e desencarnando há 7.000 anos. Nossa. Há 7.000 anos que vocês, pelo menos, que vocês estão jogando no lixo encarnações. Por quê? Porque você põe o código moral humano, o código humano, acima do código espiritual. Acima dos ensinamentos dos mestres. Sim. Só isso. Então essa é a importância de você compreender a vivência espiritualista. Ela não é para todo mundo. Não é? Não, é só para aqueles que acreditam haver em si algo além da matéria e vivem para este algo mais. Claro. O espiritualista. Ele não é uma lei, não é uma obrigação, não é um certo e errado. É um caminho. O caminho do espiritualista para aproximar-se de Deus. O caminho do espiritualista para aproveitar a oportunidade da encarnação. Entendi. Mas tudo isso só vai fazer sentido para você na hora que você for o que você foi, o que você é, ela, antes de nascer, e o que será depois de nascer. O espírito. Se você não se vê como espírito, mas se vê como ser humano, não vai conseguir. Nossa. E é por isso que no Evangelho do Tomé, Cristo diz assim, uma das passagens ele diz assim, quando você vê alguém que sabe que não nasceu de uma mulher, poste-se, ajoelhe-se, porque este é seu mestre. Nossa. E a outra coisa que ele diz, no dia que você souber que você é o que você já era antes de nascer, você conseguirá entrar em contato com Deus.
Então esse é o ponto fundamental quando nós vai hoje conversar de vida, é saber, eu vou falar de vida, Sim. mas não vou seguir os códigos do humano, vou seguir o código espiritual. Tá. E para isso eu preciso sempre citar o ensinamento de algum mestre, para embajar o que eu estou falando. E aí, mais uma coisa muito importante nessa introdução que nós estamos fazendo. Tá. Não sou eu que estou falando. Sim, sim. Eu estou usando o que o mestre está dizendo. Não é sabedoria minha, não é coisa minha que eu sou grandão, gostosão. Eu sou gostosão, mas não é. É apenas pegar o que o mestre falou e colocar na prática. Porque na hora que entelecha ao lado humano, vocês esquecem a parte. E aí vive pelo lado humano. E aí depois, quando entelecha, usa o lado espiritual. Aí, moço, você fica perdido lá, o cá, você não consegue avançar nunca. Entendi. Então agora já expliquei o que é vivência espiritualista, estou à disposição de você para nós conversar de vida. Perfeito. Então, quando a pessoa busca os ensinamentos dos mestres com o intuito de alcançar sua emancipação, ascender, é um propósito digno ou está aí fazendo uma troca? E aí está o ego entrando com interesse de viver melhor do que vive hoje, não respeitando o bom que já existe? Como eu disse, eu tenho que te embasar no mestre. Tá. Krishna disse que você não deve ter intencionalidade. Que você não deve viver com intencionalidade. E deu uma sugestão de como você não viver com intencionalidade. Ele disse, pratique o yasana. O que é yasana? É você sacrificar a sua intenção em nome de Deus, por Deus. Então, se você faz para você ganhar, nem que seja a elevação espiritual, você não está ganhando nada. Porque você ainda está agindo com intencionalidade. Sacrifique a sua intenção a Deus. Ou seja, eu vou tentar colocar em prática. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, não consegui. Louvado seja Deus. Claro. Então veja, tem que haver uma certa intencionalidade. Mas essa intencionalidade não pode ser o motivo que lhe move nessa busca. Tá. Não é a intenção de se elevar, até porque eu discordo, o espírito não se eleva, fica no mesmo lugar e se limpa. Você falou. Então, não é de você fazer a intenção. A intenção é de, ao fazer, aproximar-se de Deus. Tá. Você trabalha não por fazer, mas para aproximar-se de Deus. Essa intencionalidade por enquanto, ainda aceita nos espíritos, porque vocês não conseguem viver sem intencionalidade. Agora, se você faz porque você quer ganhar a elevação, seja o que for a elevação, aí você não ganha. Claro. Aí, como você disse, o ego vai lhe dizer que você ganhou. E aí você vai dizer, eu fiz, que maravilha, eu sou o melhor. Acabou de cair. Porque ainda não entendeu. Não é isso? Ele não entendeu que... Ainda não compreendeu o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação, da vivência dos acontecimentos? É se elevar? Não! É aproximar-se de Deus. Tá. A elevação é caminho para chegar a Deus. Se o objetivo é só o caminho, você vai continuar caminhando a vida inteira. E não vai andar sair do lugar.
Nossa, pai Joaquim. Porque você ainda está preso em você. Você não faz por Deus. Uhum. Compreende? E tem uma história bonita Ah. chamada barco. Lá é dito assim: o conhecimento é o barco que lhe leva do porto da ignorância ao porto da sabedoria. Uhum. Então você precisa embarcar num conhecimento para sair da ignorância e da sabedoria, Tá. para chegar à sabedoria. Ah. Só que o barco é só um transporte. Ah. Para você realmente ser sábio, quando chega no porto da ignorância, no porto da sabedoria, você precisa descer e viver como um sábio. Ah, descer do barco do conhecimento. E abrir mão do conhecer, do ter alcançado, do ter feito, do ser, abrir mão e vivenciar a sabedoria. Essa é a diferença. Aquele que quer apenas a elevação, ele fica passeando de barquinho de lá para cá. Porque para ele o importante é o ensinamento. Enquanto que para aquele que alcança, que luta por Deus, o importante é sair do barco e estar com Deus. Por isso essa série de conversa que nós estamos tendo. Por isso, na festa da Nossa Senhora que nós fez no final do ano passado, nós disse: chega de estudar. Vocês já têm muita coisa para se apoiar. O importante é praticar, Tá. vivenciar o ensinamento. Então seria, por exemplo, estamos ali na praia da ignorância, pegamos um barquinho, aí a gente dá uma paradinha numa ilha e pratica aquele conhecimento. E essa ilha são as vicissitudes. Não. Vamos com calma. Você está lá no porto da ignorância. Isso. Aí você embarcou num barquinho. Sim. Este barquinho diz o seguinte: não julgue. É um ensinamento de Cristo. Tá. Não julgue. Tomar barquinho do conhecimento. Esse é o conhecimento, é o barco. Outro barco que atire a primeira pedra aquele que nunca não tiver culpa nenhuma. Tá. São dois barcos. Você embarcou num deles. Você navegou do porto da ignorância para o porto da sabedoria. Qual foi essa navegação? Antes você achava normal julgar. Antes você achava normal atirar pedra. Agora você sabe que não deve fazer isso. Tá. Chegou no porto da sabedoria. Agora, desça do barco. Ou seja, comece a não julgar e comece a não tacar pedra no telhado dos outros. Tá. Compreendeu? Isso é viver entre os sábios. Porque na hora que você entende isso, na hora que você pratica essa vivência, isso torna-se, vamos dizer, hábito. E aí você não precisa mais do barco. Você não precisa mais de um ensinamento, porque aquilo já está, vamos dizer assim, introspectado. Agora, enquanto você só souber e não praticar, você não introspecta. Você só sabe. E aí você vira professor da lei, como Cristo ensina na Bíblia. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que conhecem o ensinamento, mas não o praticam. Não pratica. E aí, professor da lei é o que ele fala, hipócrita. Quem é o hipócrita? Aquele que sai de, como se fala, ditando regras para os outros, a partir daquilo que ele sabe, mas que ele mesmo não coloca em prática. Não coloca. Por isso ele diz, hipócrita. Hipócrita é aquele que age diferente do que sabe, do que diz que sabe. Porque na verdade só tem um saber, não tem a prática. Então, o conhecimento é útil. O conhecer é útil,
Mas o conhecer é preciso se libertar do conhecer através da prática. Porque senão você vai ficar andando de lá para cá de barquinho. Porque o barquinho é o conhecimento. Claro. Então, na hora que você começa a praticar, é o que eu falei, é que você intotecta aquilo, e aí você não precisa mais do discurso do ensinamento. Você não precisa mais se lembrar que não deve criticar. Você já passou a não criticar como hábito. Tá certo. No Vaduta Gita, não sei se você conhece, é um livro bonita. É dito o seguinte: aquele que alcança a verdadeira compreensão, nem livro tem. Ele não precisa mais do ensinamento para saber o que fazer. Ele não precisa mais estar estudando, ele não precisa estar mais lendo, ele não precisa estar mais vendo nada. Porque ele já é o próprio ensinamento, em parte. Esse é o grande problema da humanidade. Porque, moço, você pode, como se fala, entrevistar 50 mil entidades. Há 2.000 anos não há nada novo sobre o planeta. Nossa. Você tem Krishna há 5.000 anos. Você tem Buda há 2.500. Cristo há 2.000 anos. E ali você tem tudo. Então não há novidade. O que há, sim, desculpa aí que eu falei e falo numa palestra minha para o meu pessoal, para o pessoal que nos acompanha há 14 anos. O que falta é vergonha na cara. O que falta é você tirar o Cristo, o Buda e o Krishna do papel. E se transformar num Cristo, num Buda ou num Krishna. Mas isso ninguém quer. Por quê? Porque está preso ao objetivo material. Qual o objetivo material? Não importa qual seja como é que se fala? Corrente. Não importa qual seja o acontecimento da vida. Qual é o objetivo material? Vencer, ter uma vitória, ter o prazer de alcançar a fama no sentido de ser capa de revista ou artista de televisão, mas de ser reconhecido como uma pessoa certa e ser elogiado. Nossa. Receber elogio. E aí, por causa disso, tem medo de perder, tem medo do sofrimento, tem medo da infama e tem medo da crítica. Isso é ensinamento budista, as 4 âncoras. Como eu disse, eu não posso falar nada que os mestres não falaram. Então, veja, a falta de vergonha na cara que eu falo é exatamente isso, de abrir mão desses objetivos e ao invés de querer vencer ou ter medo de perder, aceitar a vida. Por quê? Porque a vida é feita de vicissitudes, como você acabou de dizer, é feita de altos e baixos. Então você vai perder um dia e vai ganhar em outro. Agora, quando você só quer ganhar, quando perde, você sofre. Então esse é que é o problema. As pessoas não aceitam perder em momento algum. E por isso não colocam em prática o ensinamento dos mestres. Porque o ensinamento dos mestres tem uma característica, moço. Ele não foi feito para se ganhar nessa vida. Pode até acontecer de você ganhar, mas não foi feito para isso. Ele foi feito para você ganhar na próxima. Seguir o que o Cristo, o Buda, o Krishna ensinou, vai lhe ajudar a ganhar na próxima vida, não nessa. E é aí que os seres humanizados, mesmo aqueles que se reconhecem como espíritos encarnados,
Não esquecem os ensinamentos dos mestres. Esquecem. Esquecem, jogam fora. Por exemplo, o Cristo ensinou bem claro: não amealhem bens na terra, Tá. onde a ferrugem come. Você seria capaz de abrir mão de ganhar alguma coisa? Não, nenhum ser humano é. Nenhum. Não. Ele só vai abrir mão de ganhar alguma coisa se ele quiser ganhar alguma coisa ao abrir a mão. Claro. Então o ser humano é intrinsecamente egoísta. Característica primária do ser humano, egoísta. Característica secundária do ser humano, ser hipócrita. Ou seja, criar regras para que ele ganhe. Nem que seja ganhar a atenção de alguém. Nem que seja ganhar no custo e a distância. Custo. No custo. No cuspe. Combate de custo e a distância. Vamos ver quem cope mais longe. Quer ganhar. Gente, tudo. Ganhar é realizar aquilo que deseja realizar. É fazer acontecer aquilo que ele quer que aconteça. Que o Buda chama isso de posse. Possessão. Posse não é ter. Possuir é querer ditar o que vai acontecer com aquilo. Entendi. É querer direcionar o resultado dos eventos. Não só direcionar, porque muitas vezes você não quer direcionar, mas quer que tenha um determinado resultado. É você programar um resultado para aquilo. Entendi. Mas sempre baseado no ganhar. Todo resultado que você programa é para você ganhar alguma coisa. Tá. Nem quando que seja perder, porque quando você perde porque quer perder, você ganhou. Claro. Sim. Ganhou na vida, né? Acha que ganhou, né? É. Pode ter ganho nessa, perdeu na outra. Quando o senhor fala na outra, o senhor fala como individualidade extracorpórea, um espírito desencarnado, ou como aquele que vai retornar numa situação melhor numa outra encarnação? Pergunta do livro do Espírito. O Espírito do livro do Espírito. O Espírito é alguma coisa? Para vocês é nada. Se o Espírito para você é nada, como é que você quer saber alguma coisa sobre o nada? Não tente entender espírito, não tente entender o que acontece com o espírito, não tente entender como o espírito se possessa. Porque, como diz o Espírito da Verdade também na pergunta 115, pare de ficar montando esses sistemas, porque vocês vão ficar presos dentro de um labirinto que não vão sair. Sim. Ao invés de fazer isso, estude os seus problemas, os seus defeitos, as suas fraquezas. E qual é a sua fraqueza? É o lado humano. O lado humano é a É fraqueza. a sua imperfeição. O lado humano é a imperfeição que o espírito vive. Quando ele se apega ao lado humano, ele é imperfeito. Como espírito. Quando ele se apega nos ensinamentos dos mestres, ou seja, se apega no sem posse, se apega no sentido, eu vou, para mim isso é importante para os outros que te dane, porque se você quiser mandar os outros fazerem o que você acha certo, você teve uma posse. Aí você não está apegado aos ensinamentos. Quando você se apega ao ensinamento, ou seja, aplicar aquilo para a sua vida, mesmo que o seu objetivo humano não seja atendido, aí você caminha em direção a Deus. Certo. Na verdade, o evangélico é que está certo. Por quê? É tudo, a disputa toda é entre Deus e o diabo. Não. Sendo que o diabo é o ser humano que você está vivendo hoje. Se você se apega ao que a mente humana, que é o tentador, o diabo, diz que você deve fazer, você está, ou que você conseguiu fazer, você está servindo ao diabo. Mas não é até o Evangelho, os ensinamentos dos mestres,
não é que até eles dependem da interpretação e a mente faz esse meio campo e aí acaba ferrando tudo? Boa pergunta. Joaquim, você está falando de ensinamento dos mestres. Mas todo ensinamento, ou melhor, todo e qualquer texto é interpretativo. Sim. Perfeito. Passiva interpretação e a mente está no meio. Tá certo. Aí eu lhe pergunto, como fugir disso? E aí? O que é interpretar alguma coisa, moço? Interpretar é dar um significado para aquilo que você A está partir do que você dá o significado? das suas experiências. Da sua intenção. Eita. Da intenção. Se você quer ser um humano, se você quer o sucesso humano, se você quer a vitória humana, você mesmo vai interpretar o ensinamento do mestre para ganhar agora. Tá. Mas o mestre ensinou que era para ganhar agora, então você não pode usar essa interpretação. Não pode. E você precisa interpretar de tal forma que você não ganhe agora. Que não seja um lucro imediato. Se a sua mente dá uma interpretação para esse significado, para essa finalidade, fuja dela. Na pergunta do livro do Espírito sobre caridade, fala direito. Caridade. Isso, sobre caridade. É dito assim, o que é caridade? O Espírito da Verdade diz: benevolência, indulgência e perdão. Aí vem a mente humana e diz que fazer caridade é dar comida. Tem alguma coisa aqui da comida? Não, senhor. Então você não pode aceitar essa interpretação. Fazer caridade é salvar a vida dos outros. Tem alguma coisa nisso aqui a respeito de salvar a vida dos outros? Então você não entra nessa. O que tem que ter é benevolência, indulgência e perdão. Agora, se você vai dar comida, se você vai salvar a vida, isso não interessa. É detalhe. É detalhe, é vida. É vida. E vida é encarnação. E encarnação se subordina aos objetivos da encarnação que está na pergunta 132 do livro do Espírito. Viver vicissitudes e colaborar para a obra geral. Sim. Acabou. E nessa atividade ele próprio se adianta. Nessa própria atividade ele próprio se adianta. Ele se adianta ao servir ao próximo e ele se adianta quando ele vivendo a vicissitude dele, não range dente. Então, só que o problema da mente saber que é melhor seguir o ensinamento do mestre e ter aquela intencionalidade de não ganhar nessa vida, ela já caiu, porque está com a intenção de ganhar na outra vida. Está com a intenção de ganhar na outra vida. Aí vem a segunda parte que nós conversamos no início. Você precisa novamente trabalhar para ver se você está com a intenção de ganhar na outra vida, a ponto de se libertar disso para fazer e serviço a Deus, e asma, e louvor a Deus. Então veja, por isso nós vivemos outro ensinamento, nós, neste pequeno período já falamos um monte dele. Orai e vigiai. Constantemente. Constantemente? Isso, porque a cada pensamento que lhe vem, existe sempre uma força pulsando para um objetivo material. Uma força? Isso. É a mente da massa? Não, é o que o Krishna chama de Maya. É uma confusão. O mundo ilusório é uma ilusão. A ilusão de que você conseguiu botar em prática o ensinamento do mestre. Yasna é algo ilusório, mas que tem a força de real. Nossa. Claro, e pega a pessoa no emocional dela. E pega a pessoa não no emocional, no mental. Porque inclusive as emoções são mentais. Até as emoções. Você só sofre quando a sua mente diz que você deve sofrer porque aconteceu isso, aquilo outro. Aí você sofre. Você só fica feliz porque a sua mente diz: olha, aconteceu tudo de boa, agora fique feliz. E aí, etiapa, o idiota segue a mente. Segue a mente
Ou seja, Acredita, vivencia aquilo que a mente está dizendo para ele vivenciar. que são padrões de comportamentos que aprendeu na vida. Que são padrões de comportamento, isso que o aprendeu na vida, que foi ditado pela mente. Pela mente. É ditado. Para não ser excluído na sociedade. Isso aí faz para ter uma vitória social. Claro. Olha a vitória de novo. Faz para ser famoso. Uhum. Faz para ser reconhecido. Faz para receber elogios. Nossa. E com isso ter o prazer. Então esse é o grande problema quando nós falamos de vida. Primeiro você precisa ver como você se vê. Você se vê como espírito ou como ser humano? A partir do momento que você decide o que você vê, você precisa reconhecer o que é espírito em você, o que é humano. O que é humano em você? Todo o seu mundo mental. O que é espírito em você? Algo que você não sabe o que é, segundo o Espírito da Verdade. Claro. Então você tem que, mesmo não sabendo quem é, lutar contra o que vem da sua mente, não no sentido de alterar o que vem pela sua mente, Tá. mas no sentido de se libertar. Ou seja, a mente diz, sofra, você diz, eu não vou sofrer, eu não sou idiota. A sua mente diz, fique feliz, você diz, não, eu não vou ficar feliz, eu não sou idiota. E com isso você alcança, vamos dizer assim, um sinal de elevação espiritual, que o Krishna chama de equanimidade. Ser equânime é ter uma mesma emoção para viver tudo. Para vivenciar tudo que acontece. E essa emoção que você tem que ter é você ser frio com as coisas humanas. Nossa. E ninguém vai querer, obviamente, para não ser excluído. Vai querer sempre expressar um tipo de emoção que esteja de acordo com o evento que está acontecendo. Ele vai querer, como se fala, de vivenciar aquilo, porque se não vivenciar aquilo, ele vai ser excluído da sociedade. De acordo com as normas e as regras que todos estão acatando. Lembra quando o avião bateu na torre? Sim. Lá nos Estados Unidos? Lembro. Muitas pessoas do nosso grupo ficaram assim, tá, bateu, e daí? Tá. E as pessoas, mas morreu tanta gente! E daí morreu quem tinha que morrer, na hora que tinha que morrer, do jeito que tinha que morrer, segundo o livro dos Espíritos. Aí as pessoas, você é muito frio. Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Por favor. Ser frio é bom? Ser frio é bom. Aonde é quente? Aonde é quente? Isso. A gente sempre pensa primeiro no inferno, né? Isso, é lá mesmo. Então se no inferno é quente, no céu é frio. Você prefere ser frio ou quente? Nossa, claro. Mas isso se chama desapego. Sim, você precisa se desapegar do seu lado humano. Olha lá. Alguns chamam de frio, mas na verdade é desapego. Na verdade é desapego. Agora, cuidado que muitas vezes esse desapego vem pela mente. Viu? E aí você precisa se desapegar do desapego que a mente cria. Porque a intenção ainda está dentro do bloco da vida. Ele transforma o desapegar-se numa intenção humana, para você ser reconhecido humanamente. São os famosos gurus, são os médiums que dizem, eu sou médium, sou grande, e não passa a pena de cavalo. Ixi, não passa de cavalo? Sim, médium é um cavalo do espírito. Sim. Aí o médium diz, eu sou o médium do espírito, grande merda. Se o espírito não quer, não acontece nada. Não, se o espírito não quer, se Deus não quer, não acontece nada. Se Deus não... Mesmo que o espírito também se ache grande, se Deus não quiser, não acontece nada. Então o senhor parece que o senhor está querendo dizer que só duas pessoas não faz nada sozinho. Só um duas espírito pessoas. e um encarnado. Não, claro que não. Moço, onde é que você está? Qual é o nome do lugar que você está? Rio das Pedras. Não. São Paulo? Não. São Paulo. Brasil? Não. América do Sul? Não. Planeta Terra? Não. Você está no universo. Tá. Tudo é o universo. E quem é o dono do universo? Deus. E você acha que ele vai deixar você fazer bagunça na casa dele?
Você acha que ele vai deixar você entrar e fazer o que você quiser na casa dele? Por isso que no livro do Espírito se diz que Deus é a causa primária de tudo. Porque é a casa dele. Ele tem que deixar ou fazer que tudo aconteça. Nossa. Na Bíblia o Cristo diz assim, o filho do dono é apenas o filho do dono. Porque o dono ainda está presente. Tá lá. Enquanto o dono estiver presente, o filho não pode fazer nada. Isso está na Bíblia. Sem respeitar a vontade do dono. Ele pode Poxa, fazer, o mas- dono não tem vontade, ele é dono, ele manda. Sabe por quê? Porque ele é onipotente. Tá. Sabe por quê? É. Porque ele é onisciente. Ah. Ele sabe tudo que E acontece. ele é onipresente? Hã? Ele é onipresente? Ele é onipresente, está em tudo que é lugar, sabe tudo que acontece e tem a potência para fazer. Sem ter que ser tudo. Sem ter que ter alguém que faça e ele diga, meus parabéns, você fez. Ou então, fez uma porcaria. É. Não. Não. Ninguém tem a potência Aham. para agir contra um onipotente. Entendi. Então, se acontece, por exemplo, de um médium falar que é super poderoso, o guia sai de perto, veio uma quiumba, faz um puta estrago e acabou com a vida da moça que foi lá procurar ele. O que tem? Deus Fez tudo isso. fez tudo isso. Sim, cara. E autorizou antes que acontecesse. Não autorizou. Deus não autoriza. Claro, você falou. Deus não se subordina. Sim. Poxa, no livro do Espírito também tem uma coisa que diz assim, como é que Deus faz as coisas? E aí o Espírito da Verdade diz assim, não tem fórmula melhor para explicar isso do que está na Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Tá. Veja, Deus diz, faça e a coisa se faz. Ninguém faz. Quando você está filmando isso aí, Tô. não, Deus diz, faça-se um filme, e o filme está sendo feito. E você acha que você tem uma câmera que está filmando porque você ligou ela. Essa o Maia, é essa a ilusão. Que é a gente que está fazendo. A ilusão de que há uma câmera filmando e esse filme só existe porque você apertou um botão para ele acontecer. Claro. E como você está vendo a câmera, você está vendo a imagem, como você viu o seu dedo apertando, tudo isso criado pela força de Maia, ou seja, uma ilusão que tem o aspecto de real, você acha que você está filmando. E quando você acha que você está filmando, o que você se esqueceu? Que eu sou um espírito encarnado. Não, o que você esqueceu? Ixi. De Deus. Ah, tá. E como é que Claro. você vai se aproximar de Deus se você se esquece dele e se afasta dele? Mas para lembrar de Deus nessa situação, como que eu procederia? A minha mente está dizendo que eu estou filmando, mas como eu sei que está escrito que Deus diz faça-se a coisa se faz, eu sei que é Deus que está filmando. Aliás, que Deus é o filme. Então eu passo pela vida como um observador apenas. Olha, se você conseguir passar pela vida apenas como observador, você está lá ao lado de Deus. Já tem muita encarnação para você conseguir cegar o tempo inteiro a ser apenas observador. Porque alguma coisa que faz parte da ilusão mexe comigo. Porque na mente existe a força de Maia que dá a você a impressão de que a criação ilusória é real. Mas a mente é uma ferramenta necessária para a encarnação, não é? A mente é uma ferramenta necessária para a encarnação. Sim, é uma ferramenta extremamente necessária para a encarnação. Por quê? Para que você possa Escolher entre ela e Deus. Só para isso. Você vai ficar com o que a mente está dizendo ou você vai se apegar a Deus? Entendi. Mas tem um detalhe, né? Ixi. Deus
Deus faz tudo. Então ele faz a mente. Fez a mente também. Mas fez a mente como instrumento de pó. Ah, E é por isso que o Krishna tem um outro ditado, o Buda tem um outro ditado espetacular. Você está de frente para a sombra da árvore, achando que está olhando a árvore. A sombra da árvore é o Deus mente. Porque Deus também é o que é criado pela mente. Você está olhando a sombra, achando que está olhando Deus, enquanto Deus está do outro lado. Por isso, no livro do Espírito, olha, eu vou cansar de citar coisas aqui, sim, mas é assim que se faz. sim. Por isso, no livro do Espírito se diz o seguinte: não siga sua razão, porque sua razão não é guia infalível para chegar a aproximar-se de Deus, porque ela é mal criada, ela é criada como humana, então ela é mal criada, ela é vaidosa e ela é orgulhosa. Vaidosa e orgulhosa. Então tá caro, não te aceite a sua razão, está no Espírito da Verdade. E aí os espíritas usam a razão para interpretar o que os espíritos disseram. Passar tudo pelo crivo da lógica e da razão. Humana. Você deve passar tudo pelo crivo da lógica e da Deve, razão. tá certo? Deve, com certeza. Aham. Mas uma razão que seja fundamentada no ensinamento dos mestres, não no que você acha do ensinamento. E volta na interpretação da mente. Porque tem outro detalhe Eita. que nós precisamos também, vamos dizer assim, trazer à luz aqui. Vamos lá. Você já fez um teste? Eu já fiz. Teste. Você já chegou num centro espírita e perguntou para a plateia, ou dentro de uma igreja, e perguntou para os frequentadores, quem já leu o livro do Espírito ou a Bíblia? Eu nunca fiz isso. Você não vai encontrar mais do que 2, 3%. Nossa. Só isso? Sabe por quê? Aham. Tem preguiça. Ah, a Bíblia até que vai, vamos dizer. Tem preguiça, não tem tempo. Fica, mal livre não existe. Sabe o que eles vão ler? O que aparece no www, que você coloca, que o outro escreve, que o outro escreve. Ou seja, eles vão ouvir opiniões Sim, sobre o que está na Bíblia ou no livro do Espírito, não vão ler. claro. E como eu disse, a mente seleciona o que lembrar-se, O que é conveniente. o que é conveniente para ela mesma. Olha. Se Cristo ensinou que eu não devo ameaçar bem na terra, a mente joga isso fora, porque o que ela quer é ameaçar bem na terra. Se Paulo diz de respeite os governantes, porque eles foram escolhidos por Deus para você, quem quer reclamar do governo esquece. Esquece de Deus. Esquece o ensinamento. Não interessa. Porque reclamar do governo, como é que eu sei falar? Dá ibope. Dá ibope. Isso torna você famoso. Torna você aceito pela humanidade. Ah, claro. E aí fica tudo igualzinho a boi, marcado. Sabe como o boi anda? Como? Tem uma vaca madrinha na frente tocando um sino e eles vão atrás. E com isso acabam no matadouro. Ah, certo. É assim, em vez de ir lá na fonte, ler uma Bíblia, ler o livro do Espírito, ler o Bhagavad Gita, ler o Sutra de Buda, ao invés de ir lá na fonte, vão ouvir opiniões. Opiniões que foram criadas por mentes humanas, aprisionadas no sentido de ganhar, e aí compram aquela ideia e saem falando para fora. Então, essa ideia de dizer se você está alegre, se você está triste, se você está sofrendo, é real. É real para quem vive como real, para quem vive o Maya como real. Porque a alegria, a tristeza, o sofrimento, elas são ilusões criadas pela mente. Tá. A mente diz, sofra,
Este sofrimento é ilusório. Você me falou uma coisa agora há pouco. Você disse, então o egoísmo da mente. Desculpa, a mente não é egoísta. Ela tem egoísmo. Ela propõe egoísmo. Sim, é só uma ferramenta. Ela propõe egoísmo. Agora, se você aceita, o egoísta é você, não ela. Então parece que a mente e eu são duas coisas diferentes. Ah, por quê? Por que você e a mente são duas coisas diferentes? Porque você é o empírico. Então pode dizer que a mente é o ego? A mente é o ego, a mente é a personalidade, a mente é a emanação de Deus. Você pode dizer o que quiser sobre ela. Agora, o que você precisa saber é o seguinte, ela não é você. É uma ferramenta que você está usando durante a encarnação. Eu vou dar um exemplo assim. Está aqui o Jefferson, que é o resultado de todas as experiências e condicionamento da sociedade. Quem é o Jefferson? O ego. A mente. A mente. Isso. Jefferson é um rótulo que te dá a uma mente, a uma personalidade, a um conjunto de verdades, desejos, a um conjunto de informações. Tá. E que está sempre querendo se promover. Perfeito? Porque é intrinsecamente egoísta. E para que ela quer lhe promover? Para que ela quer promover o Jefferson? Quer Para que ele promover ela continue a mesma? existir. Hã? Para que ele continue existindo. Não. Para que a mente quer promover o Jefferson? Porque quando ela promove o Jefferson, ela está dando a este você, que você não sabe quem é, que você chamava de empírico, que você não sabe quem é, ter uma oportunidade de amá-la a Deus acima do que a mente está falando, ou se prender a ela. Essa é a vicissitude, essa é a prova. Porque quando eu me identifico com o meu ego, eu estou esquecendo de Deus. Perfeito, porque você está de frente para a sombra, não para a árvore. E como eu retorno de volta para a árvore? Virando ao contrário, estando de costas para a sombra. E quem está de costas para a sombra? Ah, sombra, você está dizendo que eu estou fazendo um grande trabalho. Não sei se estou, não sei se não estou. Tá bom igual. Não sei. Eu só vou saber disso quando Deus me disser. E quando Deus vai me dizer, foi tempo disso. É isso, é você alcançar a indiferença quanto ao que a mente diz que você está fazendo. Claro. Indiferença. Pode ser, pode não ser. Não sei. E se for, e daí? Entendi. Por isso que o senhor falou então no outro encontro que a gente teve, é um trabalho grande, é um trabalho bonito, mas não se apegue, senão você vai ter que voltar para se desapegar. Eu vou contar um segredo para você. Tem muito bispo da Igreja Católica que usa evangelho, é empírica. Espírita. É porque continuou apegado, o espírita é apegado, está vivendo o mesmo apego e está achando que está fazendo coisa diferente. O senhor fala... Não na vida, reencarnações. Foi bispo apegado à Igreja Católica e hoje reencarna como apegado ao mundo espírita. E aí vive a mesma coisa, só o espiritismo chave. Ele vive a mesma coisa, só o cristianismo chave. Não avançou em nada. Não avançou nada. E aí bate no despeito dizendo, não, eu sou espírita, eu sou mais sábio dos religiosos. Então seria como se tivesse trocado o carro, mas a bagageira cheia igual. Só uma coisa, eu não estou atacando, eu estou só comentando uma forma de azia. Essa forma de azia é da mente e aquele que você não sabe quem é, está tendo uma oportunidade de se libertar. Pode ser que na próxima ele venha como evangélico, ou ele venha como hindu, ou que ele venha como um espiritualista. Porque tem muito espiritualista que também acha que ele é o melhor de todos, porque já ouviu muita coisa que os outros não ouviram. Quando, na verdade, qualquer doutrina religiosa é apenas um instrumento da sua encarnação, é a sua prova.
E aí, é show a prova. Tá. E por isso eu posso deixar bem claro, eu não estou ensinando nada, eu estou passando provas para vocês. Ou seja, oportunidade de... você amar a Deus acima do que eu estou falando, ou de te prender no que eu estou falando. E se eu amo a Deus acima do que o senhor está falando, nada do que o senhor fala me move nem positivamente, nem negativamente. Perfeito. Joaquim falou. Se ela quer, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Claro. Só isso. Isso é preciso ficar bem claro, porque senão fica parecendo que nós descobrimos um pote de ouro no fim do arco-íris. E isso não é verdade. Nós apenas transmitimos o que foi passado. E ao transmitir, nós está criando uma prova. Criando uma prova, claro. Mas que as pessoas não entendam que aqui existe o pai Joaquim muitas vezes jogando uma desinformação para testar. Não. Isso não está acontecendo. Pelo contrário, está lançando uma informação para testar. E por isso, ao longo dos 14 anos que nós fazemos o trabalho, nós deixamos bem claro, não transforme em verdade aquilo que eu falo. Que se você transformar, você vai seguir. E aí, quando você seguir, quem está transformando e quem está fazendo, construindo a verdade é a mente, e não o espírito, e não o Joaquim. Aonde a informação que o senhor está passando se encaixa na história do barquinho do conhecimento? Na hora de você sair do barquinho e entrar na prática. O senhor está convidando a esse comportamento. Perfeito. Então agora quem está assistindo, quem está ouvindo, está no conhecimento, está no barquinho. Está no barquinho. Se ele vai descer no porto ou não, deixa com ele. Isso chama-se livre-arbítrio. Tá, o que significa... Na pergunta sobre fatalidade, a questão é bem clara. Os acontecimentos da vida têm origem no pedido do Espírito de vivenciar essa ou aquela prova. Tá. Digo isso com relação às provas físicas, porque com relação à parte moral, você é livre de escolher entre o bem e o mal. Bem é Deus, mal é a mente. Fatalidade. Fatalidade é a vida. Você ter vindo aqui é fatalidade, já estava escrito. Agora, ao estar aqui, você pode optar entre o bem, Deus. Não sei se aquele velho está certo, não sei se é aquilo mesmo, não sei de nada. Claro. Mal, olha que grande sábio é o Pai Joaquim. Aí você viveu mal. Entendi. Nossa. Então aí, o que caracteriza ele ter continuado no barquinho? O que caracteriza ele continuar no barquinho é ele começar a ditar para os outros. Isso. Você não pode fazer isso porque o Pai Joaquim falou aquilo. Ou então faça, mas você está errado. Ou então, se você não fizer isso que o Pai Joaquim disse que era para fazer, você está errado. Entendi. Ele continuou. Agora, o que significa, o que representa ele ter descido do barquinho? Ele ter descido dentro do barquinho. As coisas vão acontecendo, ele vai fazendo e nem sabe o que está fazendo. Faz porque é uma expressão do Faz porque interior. faz. Agora, cara, tem a etapa de descer. É a etapa que você ainda está viajando, ainda está conhecendo, ainda está citando, ainda está assando que aquilo é Olísio. Eu vou dar um exemplo. Ainda está achando que aquilo é o quê? A origem de tudo, que aquilo é a verdade. Tá. Eu vou dar um exemplo, Tá. usando um dos ensinamentos que nós já usou. Cristo disse, não julgue. Durante algum tempo, você vai ter que ficar, não julga, não julga, não julga, não julga, não julga. Isso é o tempo que você está viajando no barquinho. Interiorizando aquela ideia. Na hora que você descer do barquinho, você nem lembra que Cristo disse para não julgar. Você já transformou em hábito não julgar. Então o mantra serve para isso. Manta? Que mantra? Não, o mantra, às vezes as pessoas fazem uma frase, transformam num mantra e fica repetindo aquilo para entrar no subconsciente. Pode servir, como pode servir para não. Eita. Porque consciente ou inconsciente, você sabe que se existe inconsciente? Você já viu o inconsciente? Não, senhor. Então você está falando de algo que você nem imagina que exista ou não. Criando sistema. Criando sistema.
que vai muito mais facilmente antes me fazer me perder num labirinto de onde eu não possa talvez sair. Perfeito. Poxa, sabe qual é a resposta para tudo nesta vida? Aham. Louvado seja Deus. Seja feita sua vontade? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa. Só isso. Polícia é olhe e vigie. Olhe, entre em contato com Deus, Aham. não um contato mental, não saber quem é Deus, não decolar palavras, Ixi. mas estar com o coração focado em Deus. E vigie o seu pensamento para não deixar ele desfocar o coração. Ah, claro. Pai Joaquim, a gente está terminando nosso primeiro bloco. O senhor passa então assim uma ideia final aqui para todos que ouviram essa 1 hora de encontro nosso. O que seria às vezes essencial que leve para casa disso que o senhor falou? Não existe nada mais essencial neste mundo do que você responder a uma pergunta. Quem sou eu? É você descobrir como você se vê. O Cristo diz assim: vocês lavam o pato por fora, mas não lavam por dentro. Será que ao olhar-se no espelho você vai conseguir ver o seu interior? Sabe, você não sabe o que vai por dentro. E para você descobrir o que vai por dentro, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir quem é você. Como é que você vai olhar dentro de você se você nem sabe quem é você? Como é que você vai optar pelo sistema humano ou pelo sistema espiritual se você não tem a mínima ideia de quem seja você? Então, essa é a primeira providência. Quem sou eu? Descobrir quem é o primeiro. E a segunda providência, o que você quer dessa vida? Esse é importante. Por quê? Porque, veja, é dentro desse objetivo que você vai buscar o seu caminho. Uhum. Se você ainda quer ser um humano, ainda se liga aos objetivos humanos da vida, você não vai chegar lá. Então você precisa descobrir quem é você e o que você quer para você. Porque tem uma coisa muito interessante. Busca de elevação espiritual não é obrigação. Você pode jogar fora quantas encarnações você quiser. Deus não tem pecha. Então você pode jogar fora quantas quiser. Não é errado. Agora, é perda de tempo. Então você precisa saber o que eu quero, quem sou eu e o que eu quero. E aí vem o grande conselho a partir disso. Descobriu quem é você? Descobriu. Um espírito. Encarna. Descobriu o que você quer aproveitar a encarnação? Sim. Jogue fora o extra. Não dá para conviver com o objetivo material seguindo normas espirituais. Assim como não dá para alcançar um objetivo espiritual seguindo normas materiais. Se você não fizer esses dois raciocínios, você vai se perder entre um e outro. E aí vai ficar andando de lado, em vez de andar para frente. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou querer falar um pouco sobre esses dois raciocínios assim. Tá certo, nós falamos, eu vou... Não existe nada mais essencial neste mundo do que você responder a uma pergunta. Quem sou